Eu não consigo ver. Eu acho que o Brasil ele usa as organizações internacionais como um país pequeno usa uma organização internacional, que é no sentido de defender ou tentar restringir a ação mais ou menos unilateral dos grandes. Essa eu acho que é a perspectiva que o Brasil tem tido. Oxalá o Brasil mude. Eu acho que hoje o que nós estamos discutindo hoje é um pouco isso. O Brasil vai passar para o outro lado da mesa e dizer o seguinte: não, eu preciso de organizações internacionais que não só, de alguma maneira, condicionem algumas das decisões que o Brasil vai tomar lá na frente, como ele também vai tentar bancar isso para outros países. Essa que eu acho que é a mudança. Porque a participação diplomática, a Índia teve 1 milhão também. Você pega a história diplomática de vários países, são brilhantes. Agora, do ponto de vista que a gente está tentando identificar aqui, é o seguinte: o Brasil ele é um país multilateralista no sentido de relações internacionais, no sentido de buscar definir agendas internacionais do qual o Brasil é um dos comprometidos a puxar. Olha, eu não vejo. Ou pelo menos, não é que eu não vejo, estou exagerando quando eu falo não vejo, eu vejo muito pouco. Esse acordo último de Doha que o Brasil ia fazer, ele virou de lado agora, nessa última reunião, quando não deu certo, mas também porque não ia cortar basicamente nada no Brasil. Ia cortar gordura. Então, eu diria o seguinte: no meu modo de ver, esse tem sido o acordo tácito entre a diplomacia, o engajamento da diplomacia brasileira em acordos internacionais, com o Congresso e com a elite brasileira. Eu acho que nós estamos num momento que a gente talvez esteja mudando isso. Talvez esteja mudando. Eu não vejo isso de maneira muito consistente. Mas, por exemplo, então essa é uma primeira medida que eu acho que é importante a gente ver. Fazer acordo que não impacta o Brasil, a gente já vai lá e assina. A gente assinou direitos humanos e também não objetivamente mudou uma palha aqui dentro. Então, é nesse sentido que a nossa ação é muito tangencial. A gente assina formalmente, mas do ponto de vista de internalizar isso, eu acho que é muito pouco. Para não dizer quase nada. Uma agenda positiva na área comercial que o Brasil foi lá puxar: olha, eu demando uma reforma em outros países, vou tentar fazer uma coalizão política para bancar isso, eu acho que talvez tenha sido a agricultura. O resto dos temas ele é contra. Então, é nesse sentido que eu acho o seguinte: a postura do Brasil histórica é muito mais de reticência a qualquer acordo internacional que venha impactar, que tenha algum impacto concreto na vida doméstica, tá certo? Do que o inverso. Então, é nesse sentido que talvez a nuance seja importante. Não é que a gente não participa, a gente participa, mas participa desde que não tenha que assumir compromissos que impactem significativamente aqui dentro. O que eu acho que tem que mudar. Talvez mudar no sentido, se a gente vai participar da governança global, tem que mudar. Então, por exemplo, quer participar um pouco mais do debate político? Me parece que Haiti é o primeiro dos casos que nós vamos ter que assumir. Porque, assim, assumir que Nações Unidas para outros e o Brasil não tem um engajamento minimamente concreto nisso, essa incongruência que eu realmente acho que não é possível ocorrer. Tá certo? Quando você pega mesmo as questões de ordem regional, que é outro ponto que eu acho que é uma medida importante. Se o Brasil é um tão defensor de multilateralismo e instituições internacionais, vamos pegar um caso em que o Brasil liderou uma instituição efetiva regional. O Brasil faz instituições regionais de casca de ovo. Nenhuma organização regional que tenha algum elemento que possa envolver uma perda de liberdade de ação no Brasil, o Brasil não entra. Você vê o FOSEM, quando tem que fazer algum arranjo regional, o Brasil põe $50 milhões e sai fora. Né? Esse nível que eu acho que não é só uma questão... não é uma questão não pensada, não estratégica. Eu acho que é uma decisão estratégica consolidada no Brasil. E que eu não vejo mudança até agora. Tá certo? E muito menos, não vejo vamos dizer, no grupo mais internacionalista e tal. Eu não vejo uma liderança do Brasil profundo. Não vejo o Congresso brasileiro assinando nenhum acordo que possa, de alguma maneira, restringir ações brasileiras. É sempre no movimento inverso. A outra questão que você nuançou, mas eu acho que no linha importante, quando você pergunta, a gente fala dos ativos. Os ativos que você mencionou, água, Amazônia, território e agronegócio, eles não são ativos no campo internacional significativos. Não são. No mundo robesiano, você fala... Você tem que proteger a sua água. Você consegue proteger a sua água? Se você não proteger, não é robesiano. O Hobbes vem aí e te atropela. Então, o território, a gente tem um controle efetivo do nosso território? Ou ele é muito mais uma vulnerabilidade nesse momento do mundo robesiano do que um ativo?
Então, é nesse sentido, eu vejo, a mesmo agronegócio brasileiro, a gente, a gente depende de mercados abertos de maneira muito forte. Uma reversão nesse mercado, ele afeta a estabilidade macroeconômica brasileira. Nesse sentido, o Brasil tem que avançar e buscar mais arranjos internacionais que protegem. Eu concordo, mas nesse sentido, ele é um ativo condicionado a um contexto. Não é um ativo. No mundo robesiano, você não tem ativo condicionado a contexto. No mundo robesiano, eu acho que você exagerou nesse ponto, eu acho que nós estamos no mundo robesiano. Então, podemos caminhar para esse ambiente. Mas, se for pensar no mundo robesiano no sentido da ação política como a essência do processo de acomodação entre os atores autônomos, nós somos mal parados. Né? E eu acho que essas questões eu acho que são difíceis, mas o Brasil, se quiser passar da infância para a adolescência, da adolescência para o adulto, como você falou, sentar na mesa de gente cumprir, tem que... uma vez eu ouvi um americano falar isso, eu achei exagerado, mas ser potência e não sujar a mão é difícil. O Brasil quer ser uma potência sem sujar a mão, sujar a mão não no sentido pesado, no sentido de, olha, se é para ser potência, o Ming comentou também, você não pode ser uma potência regional com todo mundo em torno aplaudindo. A liderança regional, ele vai pressupor uma certa acomodação mais forte. O Brasil não está disposto, em geral ele não é disposto. O Brasil, acho que tem muito mais uma presença, como o Azambuja comentou, citando um boliviano, né, falando que o Brasil é um imperialista inconsciente. Eu acho que o Brasil tem um pouco isso. É um imperialista, ele tem uma presença muito forte, mas não no sentido de orquestradamente organizar uma presença internacional. Estou estendendo demais aqui a pergunta e vou para o último ponto da provocação do Renato, do ponto de possíveis pontos de convergência entre Brasil e China. Eu acho que nos temas hoje que estão na mesa, existe mais divergência, muito mais divergência do que convergência. Reforma da ONU, eu acho que tem uma divergência profunda. Não vejo a China se mexer, dar um passo no sentido de uma reforma que possa vir a acomodar. Na questão ecológica, eu acho que os Brasil e China estão em polos opostos. Como você mencionou, no ponto de vista ambiental, nós temos ativos que, no campo ambiental, poderia ser muito mais alavancado do que está sendo. A China, eu acho que é o reverso. No ponto de vista da reforma do sistema financeiro, de novo, eu acho que estão em campos diferentes. E na reforma do sistema monetário, eu acho que estão em campos diferentes. Então, eu acho que, do ponto de vista da relação Brasil-China, nós temos muito mais áreas, do ponto de vista global, né, multilateral, de divergência do que de convergência. E talvez, dentro dos BRICS, nesses 4 pontos que eu mencionei, no tema do aquecimento global, no tema da moeda, no tema da reforma do sistema financeiro internacional e da reforma da ONU, talvez dos BRICS, o China esteja aqui, o Brasil aqui e os outros BRICS no meio. Talvez seja a posição mais polarizada entre esses parceiros. Obrigado. Professor Wang. Oh, okay, great, thanks. Just very quickly, about the importance of the United States in China's thinking about global architecture. It is a fact that the United States has been very important for Chinese foreign policy. If you look at who is in charge of American policy, typically the president of the country, and he spent lots of time on this. And the reason is obvious. The U.S. Has so many ways they can benefit China or also hurt China. Right? And so a stable relationship with the United States has been considered crucial. And it also reflects the fact that the Chinese public has this, even though they are resentful about the United States from time to time, but they care the most about the United States. Okay? The public attention is heavily focused on the United States. Elites, you want to send their kids to the United States to study, they all study English. Having said that, and there has been pluralization of Chinese foreign policy, and you can see that, for example, you can make an argument that this is where people who have vested interests would naturally push for this. For example, people who study Latin America, all of a sudden they're excited. You know, they can study Brazil. There's opportunities. There's all this trade and cultural exchange. So we should see sort of expansion of the relationship
there. And I would imagine that the fact that Brazil and China have lots of divergences should also make Chinese interested in this issue.